Estamos há pouco tempo nessa casa, você sabe disso, né? A nossa inauguração aqui aconteceu no dia 14 de dezembro, né? Então agora no dia 14 de janeiro fez um mês que nós estamos aqui. E agora, em fevereiro, melhor dizendo, né, fez 2 meses, né? Nós estamos caminhando para o 3º mês. Mas sabe, irmãos, o Senhor, Ele tem feito grandes coisas aqui nesse lugar, amém? Ele tem nos abençoado, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem feito até além daquilo que nós poderíamos pensar que Ele faria. E como já foi declarado aqui, nós cremos que isso é só o começo, amém? Nós cremos que muito mais virá da parte do Senhor. E eu queria que você pudesse também se alegrar comigo, né? Porque é uma alegria para todos nós. Nós podemos, nesses dias, estar adquirindo mais um climatizador, amém? E ele está aqui abençoando minha vida, irmão. Isso é maravilhoso. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Olha, por Jesus a gente vai a qualquer lugar, amém? Por Jesus a gente faz qualquer coisa. Mas como é bom a gente poder estar tornando essa casa mais agradável para todos nós, amém? Isso é maravilhoso. E hoje os irmãos estiveram trabalhando aqui para já hoje a gente poder estar aqui recebendo esse ventinho tão gostoso. Isso é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 31. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo capítulo 31. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 11. Êxodo 31, a palavra do Senhor, ela assim nos declara. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que eu tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está em cima dele e todos os pertences da tenda, a mesa e os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos, para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, como é bom estarmos diante da sua palavra. Nós somos bem-aventurados. Obrigado por esse privilégio que temos de meditar na sua palavra. Pedimos no nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração, ministra, Senhor, ao nosso coração, não nos permita sair desse lugar sem ouvir a sua voz. Nós inclinamos agora o nosso coração à voz do Senhor.
Fala-nos, porque a tua igreja te ouve. E você que crê assim, diga amém. Aleluia. Queridos, durante a nossa semana de direção profética, o Senhor, Ele sinalizou querer falar ao nosso coração através desse personagem bíblico chamado Bezalel. E orando ao Senhor acerca daquilo que Ele queria falar à sua igreja neste dia, o Senhor então começou a trazer isso ao meu coração. O Senhor começou a falar ao meu coração fortemente acerca de Bezalel. O texto que nós lemos nos declara que ele foi um indivíduo notavelmente qualificado. Alguém capacitado por Deus para desempenhar uma grande tarefa. O seu nome significa na sombra ou na proteção de Deus. Aquele que é guardado, aquele que é protegido, aquele que é acolhido, aquele que está envolto pela presença de Deus. É interessante porque a palavra vai nos declarar que Bezalel, ele não ficava pela metade nas suas responsabilidades, muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, olha, fez Bezalel tudo, diga comigo tudo. Tudo quanto Deus havia ordenado ele a fazer. Sabe, talvez essa possa ser uma expressão que às vezes passa despercebido por nós. Mas isso fala muito para o nosso coração. Porque a Bíblia diz que ele fez tudo o que o Senhor lhe orientou a fazer. Você já parou para notar que nem sempre essa é uma verdade condizente à nossa vida? Nem sempre nós fazemos tudo o que o Senhor nos tem mandado fazer. Mas a Bíblia diz que Bezalel, ele fez tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado fazer. E alguns aspectos na sua vida são muito notáveis. Eu queria que você pudesse observá-los comigo. O primeiro deles, diga comigo assim, o chamado. Observe aí o verso de número 2, o que diz a palavra. A palavra diz assim, olha, eis que eu chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Dan. Note que a voz de Deus é quem determina a nossa vocação. A Bíblia diz que Bezalel, ele foi chamado pelo Senhor. A Bíblia nos fala que a iniciativa, ela foi divina. A Bíblia nos permite entender que Bezalel, ele somente responde à voz que lhe chama. Não foi uma iniciativa que nasceu no seu coração, mas a Bíblia nos ensina que foi a voz de Deus quem lhe chamou. E ele então prontamente responde à voz do Senhor. O chamado de Deus é uma comunicação clara da sua vontade. Quando o Senhor chama Bezalel, a palavra nos permite entender que o Senhor está destinando sobre Bezalel um propósito. Há uma vontade clara que está sendo revelada acerca da vida desse homem. E conosco não é diferente. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos vocaciona. Você pode dizer amém? Na dispensação atual da igreja, o sacerdócio, ele é comum a todos os crentes. A Bíblia nos fala sobre o sacerdócio universal. A Bíblia diz que nós somos uma geração de sacerdotes, amém? Não era assim no Antigo Testamento. Antes da vinda de Cristo, a Bíblia diz que apenas um sacerdote, ele entrava no templo para levar as petições do povo a Deus e trazer o conhecimento da vontade de Deus ao povo. E todo o povo ficava à mercê daquilo que o sacerdote estava para revelar. Mas a Bíblia nos diz que quando Cristo veio, então ele estabeleceu um novo testamento, amém? De forma que todos nós temos livre acesso à presença gloriosa de Deus, amém? A Bíblia nos diz que o véu ele foi rasgado de alto a baixo e hoje nós podemos entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Mas entenda uma coisa, ainda
que o sacerdócio seja universal, a vocação é específica. O Senhor continua chamando indivíduos para desempenharem papéis específicos no reino de Deus. Note que ninguém pode nomear a si mesmo para o serviço. É o Senhor quem chama. É o Senhor quem vocaciona. Sabe, eu amo pastorear, eu entendo que eu nasci para isso. Mas eu não pude incumbir isso a mim mesmo. Na verdade, eu tinha muitos outros sonhos. Eu tinha muitos outros desejos. Eu queria uma outra coisa para a minha vida. Mas o Senhor tinha algo muito melhor, amém? E hoje eu estou aqui nesse lugar. Então, nós entendemos que nós não podemos nomear a nós mesmos. Ao homem não foi dada essa competência, mas o Senhor tem um chamado específico para cada indivíduo. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela: o Senhor tem um chamado específico para você. Amém? Então, olha, assim sendo, é preciso estar convicto do chamado do Senhor para as nossas vidas. Porque se assim não for, nós vamos andar de maneira errante. Nós vamos andar incertos. Nós vamos andar sem convicção. Mas o Senhor tem uma vontade específica para cada um de nós. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, que Bezalel ele foi escolhido, diga comigo, escolhido, chamado e qualificado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Foi o Senhor quem escolheu Bezalel. E uma vez o tendo escolhido, o Senhor o chama. E uma vez que o Senhor o chama, o Senhor o qualifica para o seu serviço. Mas Bezalel precisou responder com fé ao chamado do Senhor. Sabe que o Senhor ele acredita mais em nós do que em nós mesmos? Quantas vezes o Senhor não tem colocado algo em nossas mãos e nós nos sentimos incapazes para realizar? Nos sentimos pequenos, nos sentimos incertos, imperfeitos, desqualificados, mas o Senhor nos tem escolhido. O Senhor nos tem chamado. E o Senhor então nos tem capacitado, Ele nos tem qualificado. Mas é preciso responder ao chamado do Senhor com fé. A palavra diz que se não houver fé, nós não podemos agradar o coração do Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Mas aqueles que agem por fé, eles são galardoados, amém? E entenda que esse galardão também envolve a capacitação. Uma vez que nós nos rendemos ao chamado do Senhor, nós então somos qualificados para esse serviço que Ele tem confiado nas nossas mãos. É interessante porque, olha, o Senhor que te escolhe é o mesmo que te chama e é o mesmo que te qualifica para a sua vocação, amém? Olha, um dos sinais mais eloquentes do Senhor em nossas vidas é o desejo intenso de realizar a sua obra. Uma das marcas mais características de que o Senhor nos tem chamado é colocar em nós um coração em chamas para a realização daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Entenda uma coisa, todos têm um chamado da parte do Senhor. Até mesmo aqueles que sentem-se como insignificantes diante do chamado para o qual o Senhor os tem chamado. A palavra vai dizer para nós que a obra em que Bezalel estava envolvido era a obra da construção do tabernáculo do Senhor. Uma obra, até então, nunca antes feita sobre a face da terra. E aquele lugar se tornaria o lugar do encontro do Criador com a criação. Seria o lugar de encontro de Deus com o seu povo. Seria o lugar onde Deus manifestaria a sua glória. Seria o lugar onde Deus manifestaria a sua presença. E a Bíblia diz que Ele chamou Bezalel para preparar o ambiente para que então o Senhor pudesse vir.
E é interessante porque alguns vão declarar que Bezalel ele se sentiu um tanto quanto desqualificado para a realização de tal obra. Ele se sentiu insignificante diante de uma obra tão gloriosa, diante de uma obra tão grandiosa. Mas Deus escolheu um insignificante para a realização de uma obra tão gloriosa. Você pode dizer amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: nunca duvide do chamado do Senhor para a sua vida, mesmo que pareça grande demais para você. Amém? A verdade, irmãos, é que o Senhor nos tem chamado para fazer uma grande obra. Amém? O Senhor nos tem qualificado para fazer uma grande obra. O Senhor nos tem capacitado para fazer uma grande obra. E nós não podemos desacreditar daquilo que Deus tem dispensado sobre a nossa vida. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele não somente chama. O Senhor, Ele não somente vocaciona, mas o Senhor também capacita. Você pode dizer amém? Observe comigo o verso de número 3 de Êxodo 31. A palavra diz assim, olha: e eu enchi com o Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo o artifício. Você pode dizer aleluia? Entenda uma coisa: não existe serviço sem capacitação. Olha o que a palavra diz. Primeiro nós observamos que o Senhor disse: eu escolhi Bezalel, eu o vocacionei, eu o chamei. Dentre tantos, o Senhor o chamou. A Bíblia não diz a razão pela qual, mas a Bíblia diz que o Senhor o escolheu. Mas a Bíblia também declara que uma vez tendo sido ele escolhido, ele foi cheio do Espírito de Deus. Declare comigo: cheio do Espírito de Deus. Isso tem a ver com unção. Isso tem a ver com capacitação para o serviço. Entenda que a habilidade não é um mero talento. A palavra nos permite aqui entender que a habilidade foi um dom que foi dado por Deus a Bezalel. Deus, ele chamou Bezalel para uma obra importante e específica. O Senhor também nos tem chamado para obras importantes e específicas, amém? E essas são obras que nós não vamos realizar sem capacitação. Ou seja, assim como o Senhor fez a Bezalel, o Senhor derramará sobre nós do seu Espírito, amém? Ele nos tem dado da sua unção, Ele nos tem dado da sua graça, Ele nos tem dado do seu poder, Ele nos tem dado da sua presença, amém? Ele disse: olha, eu escolhi e eu o enchi, para que Ele possa fazer essa grande obra. Sabe o que a palavra nos permite aqui entender? É que ele não tinha habilidade para fazer, mas Deus o encheu com essa habilidade. Observe mais uma vez o texto diz assim, olha: eu o enchi com o Espírito de Deus, mas também o enchi com habilidade, com inteligência e com conhecimento. O Senhor, ele derramou sobre Bezalel tudo o que ele precisava para que ele pudesse desempenhar aquela obra tão gloriosa. Ele tinha o Espírito de Deus, mas ele tinha habilidade, ele tinha conhecimento, ele tinha destreza nas suas mãos, amém? Deus então chama Bezalel e ele enche Bezalel com o Espírito Santo. Bezalel, ele foi capacitado pelo Espírito Santo em lapidar pedras, irmãos. Esculpir pedras. Preparar pedras para a construção
daquele tabernáculo. É interessante porque a Bíblia vai apontar para nós lá na frente que Cristo é a pedra viva, amém? A pedra angular, a principal pedra, mas nós somos como que pedras que vivem. O Senhor, portanto, Ele já estava apontando para também aquilo que Ele faria na nossa vida. A habilidade de nós sermos trabalhados pelo Espírito Santo que o Senhor derramaria sobre nós. Eu queria chamar a sua atenção para aquilo que John Stott disse. Ele disse assim, olha, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja, amém? Então, o Senhor não nos mandará fazer nada sem antes nos capacitar para a obra que Ele nos tem mandado. Então, nós nada faremos na nossa força. A nossa força, por mais que nós possamos empenhá-la, ela não poderá realizar grandes coisas se não formos pela força do Espírito Santo. Porque nós estamos falando de algo que é espiritual, amém? Não pode haver de modo nenhum um bom serviço sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Declare comigo, diga assim, antes de ir, precisamos ficar. Entenda, nós devemos entender que antes de ir, nós precisamos ser cheios. O Senhor tem grandes coisas a fazer nesse lugar. Você crê assim, amém? O Senhor tem grandes coisas a fazer nessa cidade. O Senhor tem grandes coisas a fazer nessa nação. Você pode dizer amém? E Ele quer usar a mim e a você. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Lucas 24:49 a palavra diz assim, olha, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Essa foi uma palavra dita por Jesus aos seus discípulos. Agora pense comigo. Quando Jesus declarou essa palavra, Jesus já havia os ensinado a fazer tudo. Eles já haviam andado com Jesus por todos os lugares. A Bíblia nos diz que eles já haviam ministrado cura. A Bíblia nos diz que eles já tinham feito libertação. A Bíblia nos diz que eles já tinham visto coisas extraordinárias da parte de Deus. Então, certamente, eles se imaginavam preparados, sim ou não? Sim. Porque primeiro eles viram Jesus fazer. Depois eles fizeram com Jesus. E depois Jesus os mandou fazer e ficou observando aquilo que eles faziam. Então agora eles estavam devidamente prontos, devidamente preparados. Eles haviam recebido os métodos necessários para a pregação do Evangelho. Eles estavam preparados e Jesus disse para eles, ficai. Jesus disse para eles, vocês ainda não estão prontos. Vocês ainda não podem ir. Vocês ainda não podem avançar. E porque vocês não podem avançar, é preciso ser revestido de poder. Diga amém. Observe que essa não foi uma opção. Essa foi uma ordem, irmãos. O Senhor, Ele deu uma ordem à sua igreja. Antes de irem, vocês precisam ser cheios do Espírito. Vocês precisam ser cheios de poder. Aquele não era o tempo de sair, era o tempo de ficar. Por mais que na mente dos discípulos eles entendessem que era o tempo de ir, mas entenda, o tempo de ficar, ele é tão importante quanto o tempo de ir. Porque o tempo de ficar é o tempo da capacitação. É o tempo da preparação, amém? É o tempo de nós sermos cheios do Espírito, de habilidades, de conhecimento e de tudo mais que for necessário para que nós possamos cumprir com a nossa missão. Então, ninguém pode encher a si próprio. Ninguém. É preciso esperar que o Espírito seja derramado sobre nós. Essa é uma ação exclusiva do Espírito.
É o Espírito quem age assim nas nossas vidas. Agora entenda uma coisa: os crentes, eles não podem se preencher, mas eles devem permitir que o Espírito tenha a liberdade para influenciá-los e enchê-los. Você está aqui comigo, amém? Você não enche a si mesmo, mas você dá a condição. Você lembra daquela ocasião em que o profeta foi à casa da viúva e ela estava com o coração apreensivo dizendo: olha, eu só estou esperando a morte, eu não tenho mais o que fazer. E o profeta pergunta: mas o que você tem na sua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. E o profeta disse: olha, pega vasilhas. E então ele começou a derramar azeite. Então, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Então, muitas vezes o que nos falta é essa disposição de permitir que o Espírito venha sobre nós, que Ele nos influencie, que Ele nos toque, que Ele nos encha. Note que a palavra vai dizer lá em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. Diga comigo: enchei-vos do Espírito Santo. Observe que o verbo aqui está no imperativo, ou seja, não é uma proposta alternativa. Não é se você desejar, não é se você quiser, não é uma opção, é uma ordem. O Senhor está dizendo que aquilo que nós temos para fazer como igreja, nós só poderemos fazer cheios do Espírito Santo, amém? Ser cheio não é opcional, mas é obrigatório. Você já parou para pensar que ser vazio do Espírito, portanto, se constitui como um pecado diante do Senhor? Muitas vezes nós temos pecado como algumas coisas mais aberrantes que nós conhecemos. Mas se o Senhor nos dá uma instrução clara na sua palavra, para que nós possamos ser cheios do Espírito, e se nós não estamos nos submetendo a isso, nós estamos indo de encontro à sua vontade. Agora entenda uma coisa: ser cheio do Espírito é um processo necessário. Em Atos, a palavra nos diz que ser cheio do Espírito estava associado ao cumprimento da missão da igreja. Nós não somos cheios do Espírito, irmão, para nos sentirmos melhores, ainda que isso aconteça. Nós não somos cheios do Espírito somente para ficarmos aleluiados. Nós não somos cheios do Espírito somente para dizer: que culto massa, que culto maravilhoso, que glória de Deus que caiu sobre nós. Ser cheio do Espírito está associado ao cumprimento da missão. Ser cheio do Espírito é para que nós possamos manifestar a glória de Deus, amém? Então a Bíblia vai dizer para nós, lá em Atos, por exemplo, em Atos 2,4, em Atos 4, em Atos 8, que Pedro, ele estava cheio do Espírito. E todas as vezes em que Pedro estava cheio do Espírito, uma multidão se convertia. Havia uma transformação de realidade. A glória de Deus descia de uma forma extravagante, notável, que mudava completamente a vida de pessoas. Então, olha, estar cheio do Espírito era uma necessidade e uma experiência que nunca parava. Em Atos 2 a Bíblia diz: eles foram cheios do Espírito. Em Atos 4 a Bíblia diz: novamente cheios do Espírito. Em Atos 8, novamente cheios do Espírito. Em Atos 10, novamente cheios do Espírito. Então a Bíblia está dizendo: hoje é dia de vocês serem cheios do Espírito, amém? Amanhã outra vez, amém? Terça-feira novamente. Durante o período do carnaval, no foco, todo mundo cheio do Espírito, amém? A Bíblia diz que quando eles chegavam em determinados lugares lá em Atos, eles diziam assim: olha, aqueles que têm transtornado o mundo também chegaram aqui, irmãos. Era uma loucura, era um alvoroço. Eles mexiam com toda uma cidade, porque aquele que é cheio do Espírito, ele traz o céu para a terra, amém? Ele traz a glória de Deus para a terra. Entenda comigo, o Senhor está realizando uma obra no nosso meio. Você pode dizer amém? Mas Ele está chamando a sua igreja para ser cheia do Espírito Santo,
para que nós possamos cooperar com Ele, amém? Note que a Bíblia diz que Deus chama Bezalel pelo nome. E Ele o capacita para uma obra específica. O Senhor conhece o seu nome, você pode dizer amém? E Ele tem chamado você pelo nome. E Ele tem vocacionado você para uma obra específica, amém? Todos nós somos sacerdotes, mas todos nós temos uma vocação específica. Então, Ele lhe chama pelo nome, Ele lhe capacita para uma obra específica, aleluia. Então diga comigo, chamado. Amém? Mais uma vez diga chamado. Aleluia. Diga capacitação. E declare ainda comigo e diga cooperação. Veja comigo o verso de número 6. A Bíblia diz assim, olha: eu escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele, e também dei habilidades a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que eu lhes tenho ordenado. Diga amém. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo para nós? A Bíblia está dizendo que Deus deu a Bezalel um companheiro para o trabalho. Diga comigo, companheiro para o trabalho. Entenda que no reino de Deus não há lugar para a síndrome do cavaleiro solitário, irmão. A síndrome, né, do Robin Hood. Aquele cara que faz tudo sozinho. Aquele cara que quer atrair a glória para si. Aquele que aparece e realiza tudo sozinho. Todos nós precisamos de companheiros, amém? A palavra diz que a igreja, ela é um corpo. Isso tem a ver com discipulado. E discipulado tem a ver com o conceito de companheiros de jugo. Então entenda, ao invés de nós trilharmos uma carreira solo, ao invés de nós sermos cavaleiros solitários, nós buscamos ser servos solidários, amém? Nos ajudamos uns aos outros. Cooperamos uns com os outros. A palavra nos ensina que o Senhor tem levantado essa pessoa linda que está ao seu lado, olhe para ela, para ser o seu companheiro, diga amém. E sabe o que é que a palavra nos ensina também, a partir de Bezalel? Que a cooperação, ela resulta em igualdade. Diga isso comigo, diga: a cooperação resulta em igualdade. Note que Deus, ele separou então 2 artesãos para construir o tabernáculo: Bezalel e Aholiabe. Pensa num nomezinho chato de falar, né? Aholiabe. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer para nós que Bezalel, ele era da tribo de Judá, e Aholiabe, ele era da tribo de Dan. Aqui entra uma curiosidade maravilhosa. Judá era a maior tribo de Israel, e Dan era a menor tribo de Israel. Amém? Perceba, Deus, ele resolveu juntar a menor tribo com a maior tribo, para mostrar para Israel que diante de Deus, tanto grandes quanto pequenos são iguais. Você percebe como isso é glorioso? Então perceba que o Senhor está declarando para nós que diante do Senhor, todos nós somos iguais. Você pode dizer amém por isso? Todos nós somos chamados para o serviço. O Senhor tem confiado algo na mão de grandes e pequenos. Entenda, queridos, que talvez o Senhor vai precisar levantar príncipes para se assentar entre príncipes, para que o evangelho possa ser comunicado a eles. Mas o Senhor também vai escolher outros que não são príncipes, aonde os príncipes não chegarão, para que o evangelho também possa ser compartilhado entre eles. E a palavra diz que a palavra do evangelho deve ser levada a todos, amém? Então o Senhor tem chamado a mim, a você, a todos nós, grandes, pequenos, magros, gordos, enfim, brancos, pretos,
de toda sorte, para a gente poder pregar o evangelho a todas as pessoas. Você pode dizer amém? Quando nós trabalhamos com companheirismo, as diferenças, irmãos, elas são dissipadas. A ideia de grandeza, ela é movida essencialmente para Deus e mais ninguém. Perceba que Bezalel e Aholiabe, juntos, o grande e o pequeno, glorificaram a Deus. Eles dissiparam qualquer diferença que poderia haver entre eles. E eles remeteram toda a glória para Deus, amém? Então olha, não importa se você é grande ou pequeno, você pode dizer amém? O que importa é se você tem a unção do Espírito e se você trabalha em cooperação, amém? Isso é o que importa. Bezalel nos ensina isso. Então declare comigo ainda, diga: a cooperação resulta em milagre. Nós precisamos atentar para esse princípio. A Bíblia vai dizer para nós que da cooperação, da união de pessoas que trabalham para o mesmo fim, o milagre da parte do Senhor, ele se estabelece. Há um exemplo que nós conhecemos muito bem: Pedro e João. A Bíblia diz que eles subiam juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. E estava ali um paralítico, há muitos anos, sentado naquele lugar, esmolando. Me dá uma esmola, disseram eles. Disse ele para Pedro e João. Sabe o que é interessante? Que Pedro disse assim: olha para nós. Pedro não disse olha para mim. Pedro disse olha para nós. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas em comum acordo, em justa cooperação, nós temos a glória de Deus para derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz, irmão, você conhece a história, que aquele homem se levantou e a glória de Deus ali se manifestou. Você pode dar glória a Deus, amém? A Bíblia também diz que o Senhor levantou artesãos anônimos. Ele fala de Aholiabe, mas ele também fala que Deus levantou alguns outros, que os seus nomes não apareceram. E sabe o que é interessante? Porque necessariamente o nosso nome não precisa aparecer. Haverá momentos em que ele vai aparecer, mas haverá momentos em que ele nem deve aparecer. E foi exatamente o que aconteceu, porque olha, Bezalel não fez tudo só, irmãos. Ele contou com Aholiabe e ele contou com esses outros artesãos. Mas sabe o que é glorioso? A eternidade vai revelar esses nomes. Você pode dizer amém? Esses nomes serão conhecidos. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: o que importa é o Senhor ser glorificado através do seu serviço. Amém? Irmãos, nós estamos preparando algo glorioso para esses próximos dias. Diga amém. Nós vamos ao encontro daqueles que já pertencem ao Senhor, mas que eles não sabem disso. Amém? Então o Senhor está dizendo para nós assim: olha, ei, eu escolhi vocês. Diga amém. O Senhor está dizendo: foi eu que os escolhi. Coisas como essa, irmãos, não é produto do nosso coração. Sabe, eu queria poder aproveitar esses dias, era para botar as pernas para cima e descansar. Mas o Senhor está dizendo assim: eu escolhi você. E Ele também escolheu você, amém? E Ele está dizendo assim: olha, eu enchi você. Eu derramei sobre você o meu espírito. Eu estou te dando habilidades. Eu estou te dando conhecimento. Eu estou te dando graça. Eu estou dando força. Eu estou capacitando você. Aí você diz assim: mas será que eu consigo? Aí o Senhor está dizendo: mas você não está só. Eu estou levantando esse que está ao seu lado para cooperar com você. Ele vai com você. E juntos vocês vão encontrar os meus filhos que estão por aí perdidos e que precisam regressar à casa do Pai, amém?
Mas sabe o que é tão importante também? Bezalel ainda nos ensina. Veja o verso número 6. A palavra diz assim: escolhi a Oliabe, filho de Amizai, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidades aos homens, para que eles pudessem fazer tudo o que eu tenho ordenado. Diga: tudo que eu tenho ordenado. Deixa eu dizer algo para você. Declare comigo, diga: submissão. Entenda que não basta realizar algo para o Senhor. Isso pode ser ativismo. O Senhor não nos chamou para simplesmente fazer algo. O importante é fazer a vontade dEle. Você pode dizer amém? Ele chamou Bezalel pelo nome. E a Bíblia diz que Bezalel permaneceu fiel à sua posição. A Bíblia diz que ele fez tudo quanto o Senhor ordenou a Moisés. Sabe o que é interessante? Porque olha, mesmo com todos os seus talentos, mesmo com as suas qualidades, com as suas realizações, Bezalel reconhecia a sua posição diante de Deus. Ele sabia que Moisés era o profeta do Senhor. E ele precisava então ouvir a voz de Deus. E quem era, através de quem que Deus falava? Moisés. Então ele poderia talvez olhar e dizer assim: olha, as habilidades quem tem sou eu. Moisés, você não sabe fazer. Eu sei fazer. Eu tenho capacidade, eu fui capacitado para isso. As habilidades, elas estão nas minhas mãos. Mas observe que a Bíblia diz: ele fez tudo quanto o Senhor ordenou a Moisés. Bezalel, ele era o mestre de obras, o chefe da produção, o artista mó. Mas ele não era o arquiteto, irmão. Ele ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Moisés. Ele fez o que o Senhor mandou. Amém? Às vezes a gente acha que fazer qualquer coisa para o Senhor é fazer algo para o Senhor. É preciso entender que nós só fazemos algo para o Senhor quando nós fazemos aquilo que Ele manda. A Bíblia diz que Paulo queria pregar o Evangelho nas regiões da Grécia. E o Senhor disse: não vai. Mas por que não? À noite ele tem uma visão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pregar o Evangelho é coisa boa ou não, irmãos? A Bíblia diz: prega o Evangelho a tempo e fora. E ele queria ir, o Senhor disse: não vai. E se ele fosse, não estaria fazendo a vontade de Deus. Ora, mas ele estava pregando o Evangelho, mas não estaria fazendo a vontade de Deus. Sabe o que me ocorreu aqui quando a Albânia estava falando sobre a caça ao tesouro? E você vai compreender isso muito bem na sexta-feira, amém? Sexta-feira, diga um amém aí, faz aí. Como lá na Bethel, faz uma onda de glória aí assim, ó. Faz assim, para eu ver que você está vendo. Glória a Deus. O que é que acontece? Às vezes Deus vai dar uma direção para você. Vai mostrar uma pessoa, a característica, a roupa que ele veste. Deus vai mostrar tudo. Aí você diz assim: eu vou sair com esse propósito. No caminho, você talvez possa querer se embaraçar com a outra pessoa, que não é a pessoa que Deus lhe mandou ir. Jesus fez isso. Ele disse assim: olha, vocês vão sair agora, vocês vão pregar o Evangelho, vocês só vão aos perdidos da casa de Israel. Vocês não vão a nenhum outro. Pastor, o senhor está dizendo que se Deus mostrar alguém para nós, a gente não pode parar para falar para alguém. Não é isso, irmãos. O que eu estou dizendo é ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Porque nessa hora o Senhor já está preparando corações. Amém? Existem pessoas que Deus já está preparando. E sabe o que é tão glorioso? Que o Senhor está chamando você, amém?
derramando o seu Espírito sobre você, amém? Capacitando você, amém? Levantando outros para estarem com você, amém? Agora eu e você precisamos ser submissos. Fazer a vontade de Deus. O chamado do Senhor é específico para as nossas vidas. Nós precisamos ser fiéis àquele que nos chama. O Senhor chama você pelo seu nome e lhe dá uma obra específica nas suas mãos, para que você possa cumpri-la. Fica de pé em nome de Jesus, só para você pensar que está acabando. A Bíblia diz que o Senhor encheu Bezalel com o seu espírito. A Bíblia diz que o Senhor lhe deu companheiros para essa missão. Entenda uma coisa: nessa noite, o Senhor está chamando a sua igreja, diga amém. O Senhor está nos vocacionando, irmãos. O Senhor está derramando sobre nós do seu Espírito para um fim específico, amém? O Senhor está nos dando pessoas para que nós possamos estar juntos, para levar o amor de Deus a outras pessoas. Nós precisamos atender o chamado do Senhor. Então essa é uma noite muito gloriosa, porque o Senhor está chamando você pelo seu nome. Entenda uma coisa, talvez você seja um daqueles que está acostumado a vir a esse lugar para mais um dia de celebração. E como isso é gostoso, né? É muito bom estar aqui. É maravilhoso. Mas hoje, o Senhor está dizendo assim: eu estou chamando você pelo nome. Talvez aquele dia era um dia comum para Bezalel, um dia como todos os outros. Mas tem um dia, irmãos, que você escuta o Senhor chamar o seu nome e tudo muda. O Senhor disse: Bezalel. Que nome bonito, né? Seu nome também é bonito. Os céus estão chamando o seu nome agora. O Senhor está dizendo assim: olha, eu estou chamando você, Rafael. Eu estou chamando você, Júnior. Eu estou chamando você, Joelma. Eu estou chamando Clefson. Eu estou chamando Magal. Eu estou chamando Cristiano. Eu estou chamando Kleber. O Senhor está chamando você pelo nome. Ah, queridos, não tem nada mais glorioso do que você poder ouvir os céus chamando o seu nome. O Senhor está dizendo: dentre tantos, eu escolhi você. Eu chamei o seu nome. E sobre você, eu derramo o meu espírito. Eu derramo a capacitação que você não tem em você, mas os céus têm. Eu derramo sobre você. Eu derramo a minha glória, eu derramo o meu poder. Mas eu também levanto outros para estarem com você. Aí ele está dizendo assim: Juliana, levanta. Ele está dizendo assim: olha, Vera, levanta. Ele está dizendo: Lidiane, chegou a sua hora. Ele está dizendo: Talita, é hora de avançar. O Senhor está dizendo: eu tenho uma obra maravilhosa para vocês, e vocês não podem mais relutar a isso. Irmãos, os céus estão derramando algo sobre nós aqui, amém? Eu não sei se você sente aquilo que eu estou sentindo, mas a glória de Deus está nesse lugar. E assim como o Senhor esteve capacitando Bezalel, hoje o Senhor está nos capacitando, amém?
Então essa noite é uma noite onde nós precisamos responder sim, responder com fé ao chamado do Senhor, dizendo: eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui. Quantos aqui estão preparados para ser cheios do Espírito Santo hoje? Porque não é na sua força, é na força dele, amém? O Espírito do Senhor virá sobre nós. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora. Entregue-se a Ele completamente agora. Diga: Senhor, eu sou o Bezalel para essa comunidade. Eu sou o Bezalel para essa cidade, Senhor. Eu estou aqui nesse lugar. Venha sobre mim, derrama o teu Espírito sobre mim. Me capacita, Senhor, me unge, me dá da tua unção, me dá do teu poder, me dá da tua glória, porque eu quero avançar e eu quero mostrar a esse mundo que o Senhor é Deus.